João capítulo 12, vamos abrir em João capítulo 12 e vamos ler hoje um texto que faz uma intercalação entre as duas pregações que Jesus faz nesse capítulo. A primeira pregação terminou no versículo 36, a segunda pregação de Jesus vai começar no versículo 44. Então esse texto tem uma pequena intercalação falando sobre uma coisa muito séria, a incredulidade. Do versículo 37 até o versículo 43. Vamos ler esses versículos. Amém? Glória a Deus. Antes eu quero saudar aqui a filha da Eni, que está aqui hoje. A Eni está bem acompanhada, seja bem-vinda. Como é que é seu nome? Mariane, né? Muito prazer, Mariane, né? Então a congregação está conhecendo a Mariane, hoje filha da Eni. Ela foi uma vez lá, não foi quando era no outro prédio, né? Então tá bom, seja bem-vinda, venha sempre, viu, Mariane? Glória a Deus. João 12, do 37 ao 43. Vamos ler juntos? E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aleluia. O tema principal desse texto que nós acabamos de ler, então, é a incredulidade das pessoas diante da palavra de Deus, diante de Jesus Cristo, diante da pregação do Evangelho. A incredulidade é uma doença espiritual que na Bíblia, o próprio Jesus definiu como pecado. Quando Jesus falou em João capítulo 16, versículo 8, quando Jesus disse assim que o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo acerca do pecado, Jesus disse que esse pecado consiste em não crerem em mim, na incredulidade. Antes de subir ao céu, Jesus deixou uma pergunta aqui na Bíblia, nos Evangelhos. Jesus deixou uma pergunta no ar. A pergunta que Jesus deixou foi: quando vier o Filho do Homem, na segunda vez agora, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Muita gente pode responder que sim, porque tem muita gente de fé aí, e tem muitos tipos de fés diferentes. Mas Jesus não estava se referindo a esses tipos de fés diferentes que existem por aí, não. Jesus estava se referindo à única fé genuína que traz salvação, que é a fé que vem por meio da palavra de Deus e que traz uma genuína conversão para aquele que recebe de Deus esse dom da fé. São poucos na terra, então, que creem de verdade. A maioria tem uma fé mística, uma fé religiosa, uma fé ritualística, uma fé natural e não a fé sobrenatural.
Por isso nós podemos, com toda certeza, dizer que todos os males que afetam a humanidade hoje têm a sua raiz no pecado dos homens, e esse pecado é a sua incredulidade. As pessoas são incrédulas, que é o contrário de crentes. Quando Jesus disse para Tomé: não seja incrédulo, mas crente. Crente é aquele que crê, porque recebeu de Deus o dom da fé. Esse texto aí, ele é muito profundo, por isso nós não vamos terminá-lo hoje, porque ele tem algumas divisões, tá? A primeira divisão, assim, ele tem duas divisões, duas citações de Isaías nesse texto. Nós lemos aí já duas citações do profeta Isaías, que eu dei o título, repita, para se cumprir. E depois fala da atitude das autoridades que, ao invés da glória de Deus, preferiram, diga, glória dos homens. Glória dos homens. Nós vamos ver hoje aqui uma dessas duas citações, né? Pode mudar mais uma vez. As duas citações de Isaías, nós já lemos aí, estão nos versículos 37 a 41. Pode mudar. A primeira citação é a que nós vamos ver hoje, do Isaías capítulo 53, versículo 1, onde Isaías fez uma pergunta, repita, quem creu? Quem creu? E a segunda citação, Isaías capítulo 6, de 9 a 10, onde Deus fala com Isaías acerca da, diga, dureza de coração. Dureza de coração. Dureza de coração das pessoas que são incrédulas. Hoje nós vamos ficar só com aquele versículo ali, ó, de Isaías, pode mudar, Isaías 53, 1, quem creu, né? Aliás, ali embaixo, né, é só o versículo 38. Pode mudar agora, o nosso slide definitivo é esse aí. Esse versículo, então, que está em João 12, 38, ele está também é uma cópia que o apóstolo João fez do que já tinha escrito séculos atrás, na época do Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1. É o mesmo versículo, o mesmo texto, onde Isaías fez duas perguntas. Primeira, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Repitam. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Duas perguntas feitas pelo profeta Isaías. Quando Isaías estava escrevendo esse capítulo 53, o livro do profeta Isaías é um dos maiores da Bíblia, né? No Antigo Testamento ele tem 66 capítulos. Quando ele estava escrevendo esse capítulo 53, ele já tinha muita experiência em lidar com a incredulidade das pessoas. E o pior de tudo é que Isaías não teve que lidar apenas com a incredulidade dos homens do mundo, mas ele teve que lidar com a incredulidade disfarçada de religiosidade do próprio povo que era chamado povo de Deus. O livro do profeta Isaías foi escrito porque Deus estava decepcionado com o povo de Israel, que era o próprio povo de Deus. O povo de Deus, no Antigo Testamento, chamado povo de Israel, um povo que o próprio Deus formou a partir dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, era um povo que deveria dar o verdadeiro testemunho de fé em Deus para todas as demais nações da terra que eram incrédulas crerem em Deus.
Para esse povo de Israel, a gente lê na Bíblia, no Antigo Testamento, quantos sinais, quantos milagres, quantos prodígios Deus realizou. Os milagres que Deus operou lá no Antigo Testamento, na história do Antigo Testamento, em favor do povo de Israel, são muito maiores do que os milagres operados desde a vinda de Jesus até hoje, no período do Novo Testamento. Até hoje você já viu um mar aí se abrir e passar um monte de pessoas a pé enxuto? Vocês viram isso acontecer por aí atualmente? Mas Deus fez isso lá no Antigo Testamento. Deus sustentou esse povo por 40 anos no deserto e não deixou faltar para eles nem o que comer, nem o que beber no deserto. E diz a palavra que não houve entre eles nenhum enfermo, nem os seus dentes estragaram, e nem as sandálias dos pés que eles andaram durante 40 anos no deserto. Não tinham de comprar mais sandália, no deserto não tem loja vendendo sandália. Eles ficaram 40 anos com a mesma sandália, nem as sandálias dos pés deles se estragaram, porque até disso Deus cuidou. Deus fez tantas coisas por esse povo, mas esse povo se tornou ingrato, e ingratidão, amados, ingratidão, tá? É efeito de incredulidade. A fé produz gratidão. Essa é uma das coisas que a fé produz. A fé produz gratidão. Quem crê em Deus é grato a Deus. Como estava no contexto aqui do Salmo que o Ulisses leu aqui, o Salmo 116, né? E até o salmista coloca, né? O que eu te darei, Senhor, em troca de tudo isso que o Senhor faz por mim? Que o Senhor me deu, que o Senhor me dá, que o Senhor faz por mim. Fé produz gratidão. Quando você vê pessoas ingratas, isso é um sinal que são incrédulas. Incredulidade produz ingratidão. As duas começam com in. Incredulidade e ingratidão. Tá? E esse povo de Deus, que deveria ser um povo de fé, diante de todas as experiências miraculosas e de cuidado que Deus teve com eles, esse povo que deveria ser um povo de fé e um povo grato a Deus, se tornou um povo incrédulo e ingrato a Deus, mesmo diante de tudo que Deus fez em favor deles. Por isso que quando Deus começa o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 5, ele faz uma metáfora, a metáfora ou a parábola da vinha. O meu amado plantou uma vinha, ele a cercou com uma sebe, uma cerca para uma sebe é uma cerca viva de plantas para proteger essa vinha. Ele cavou um lagar, porque ele esperava. O lagar era um buraco que era feito no próprio chão e bem assoreado, para que quando as uvas fossem colhidas, fossem colocadas ali dentro e os vinhateiros iam pisar para fazer o vinho. Esse era o lagar. Ele já cavou o lagar porque ele tinha fé que essa vinha, essa videira ia produzir boas uvas. Ele fez de tudo melhor, o melhor adubo, a melhor semente, a melhor terra, protegeu, cercou, fez tudo o que era para fazer para ter uma boa colheita. Mas quando chegou na hora de colher, as frutas eram amargas, não eram boas. As frutas não eram boas. Essa parábola, no início do livro do profeta Isaías, mostra a decepção de Deus diante de um povo que Deus escolheu, que Deus preparou, protegeu, guardou, trouxe para eles provisões, fez
tantos milagres em relação a esse povo, em favor desse povo, e eles só produziram incredulidade, ingratidão, murmuração, reclamaram, e foi um povo que decepcionou o coração de Deus. E a ira de Deus se acendeu contra esse povo. Aí no profeta Isaías capítulo 5, conta essa parábola. No capítulo 6, Deus chama o profeta Isaías e diz para Isaías assim: eu vou te mandar, Isaías, para profetizar para esse povo, mas eu vou te avisar que esse povo é um povo que, apesar de ter ouvidos, não ouve, apesar de ter olhos, não vê, que tem o coração endurecido, e por essa razão eles não se convertem e não são curados. É um povo doente e não serão salvos. O que nos deve chocar é que Deus está falando isso acerca, sabe de quem? Do povo que leva o nome de povo de Deus. Não está falando isso de povos ímpios, que não conheceram a Deus, que não tiveram essas mesmas revelações, que não tiveram esses mesmos atos miraculosos de Deus em seu favor. Não, o próprio povo de Deus é que teve essa postura de incredulidade. Isso é muito duro, isso é muito sério. E Isaías, então, passou vários anos pregando a palavra de Deus para esse povo. Dentre esses anos, para você ter ideia, teve, durante o ministério do profeta Isaías, Deus mandou numa certa ocasião que Isaías andasse no meio do povo pelado, sem roupa, por 3 anos. Por 3 anos Isaías andou nu, pelado no meio do povo. Que escândalo, hein? Pelado no meio do povo. Deus mandou ele fazer isso. Para quê? Para esse povo entender que Deus está dizendo para eles que eles estão despidos de verdadeira espiritualidade, despidos de santidade, despidos de moralidade. Eles são um povo que estão fazendo o nome de Deus, ao invés de glorificar o nome de Deus na terra, é um povo que está fazendo o nome de Deus ser envergonhado, passar vergonha. Para passar essa mensagem para o povo, Deus fez Isaías andar 3 anos nu, pelado. Porque assim estava esse povo que era para ser chamado o povo de Deus. Quando chega no capítulo 53, já tem muitos anos que Isaías está profetizando para esse povo e eles não mudam, continua sendo um povo de dura cerviz, de coração endurecido. E aí parece que o profeta Isaías então chega diante de Deus e faz essas 2 perguntas. Primeira pergunta que ele faz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou seja, ele está dizendo: Senhor, depois de todos esses anos que eu estou pregando para esse povo, o Senhor prestou atenção a isso? Teve alguém que creu? Teve alguém que acreditou? E a segunda pergunta: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui Isaías coloca nesse versículo 2 coisas interessantes: a fé e a revelação. E uma depende da outra. Só existe fé aonde existir revelação. A revelação é a palavra de Deus. A revelação é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra. A gente leu ali, ó. A fé vem pela palavra, quarta linha aqui, ó. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Só que essa fé, como diz ali, ó, no primeiro que coloquei ali, 2 Tessalonicenses capítulo 3,
versículo 2. Vocês vão abrir, tá? Abram em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, onde está escrito que a fé não é de todos. Amém? 2 Tessalonicenses 3, 2. Podem ler. Aqui está uma resposta à pergunta de Isaías. Quem creu em nossa pregação? A resposta para essa pergunta é: a fé não é de todos. A fé não é dada a todos os homens. A fé verdadeira, estou falando da fé verdadeira, não de fés falsas, não da fé natural, não da fé humana, que é muito pregada hoje em dia, até a fé em si mesmo. Você tem que crer em si mesmo. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé que salva, a fé que vem pela palavra de Deus, ela não é de todos. Se não é de todos, de quem ela é? É o que Paulo escreveu em Tito, capítulo 1, versículo 1, para dizer que a fé é dos eleitos de Deus. Já abriram aí? Tito 1:1. Tito 1:1. Vocês podem ler. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Paulo está dizendo que ele está escrevendo essa carta com o seguinte propósito: para promover a fé que é de quem? Que é dos eleitos de Deus. A fé é daqueles que Deus mesmo elegeu. É por isso que a maioria não tem essa fé, porque não são eleitos. Os eleitos recebem essa fé. Essa fé não é algo que vem deles próprios. É uma fé que procede de Deus. Por isso a terceira linha aqui vai dizer que a fé é dom de Deus. Pode abrir agora em Efésios 2:8, tá? Efésios 2:8. Amém? Leiam. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, amados. É dom de Deus. A fé que salva, a fé que traz salvação, ela é dom de Deus. E ela não é de todos, ela é dos eleitos de Deus, porque Deus doa. A palavra dom na Bíblia, tá? A palavra dom na Bíblia é a mesma palavra que nós usamos popularmente para presente, um presente. A fé é um presente, uma dádiva que Deus presenteia, tá? Que Deus dá aos seus eleitos, a quem Ele escolheu. E como que Deus faz essa fé chegar, esse presente chegar no coração das pessoas? Através da pregação da palavra. Por isso a quarta linha ali, podem abrir aí, Romanos 10:17. A fé vem pela palavra. Romanos 10:17. Podem ler. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Glória a Deus. Na nossa tradução, nós temos que corrigir um erro nessa tradução nossa. Ela é a melhor tradução que tem em português, mas ela também tem erros. E um dos erros dessa tradução desse versículo aí, Romanos 10:17,
é a omissão do verbo ouvir. No texto original que Paulo escreveu em grego, ele colocou o verbo ouvir. Ele disse: a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, tá? A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, essa fé que não é de todos, essa fé que é dos eleitos de Deus, e portanto é um dom de Deus, não é da pessoa, não procede da pessoa, não é natural, é sobrenatural, vem de Deus para ela, é um dom de Deus. A maneira de Deus trazer essa fé para os eleitos é pela pregação, como vocês estão ouvindo agora, pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. Essa é a razão porque pessoas incrédulas não gostam de ouvir pregações, porque elas são incrédulas. A fé vem pela pregação. Mas tem que tomar cuidado, porque existem por aí muitas pregações erradas. Pregações erradas podem gerar fé errada. A fé é uma chave. Pode ser comparada, a fé pode ser comparada a uma chave. Toda chave tem o quê? Um segredo, tá? Para abrir aquela determinada porta. Qualquer chave abre qualquer porta? Cada porta tem a sua chave, chave própria, com o seu segredo próprio. Em João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus é a única porta que dá acesso ao céu. Jesus é a única porta que dá acesso à salvação. Mas, para abrir essa porta, precisa de uma pequena chave. A chave é a fé. A fé errada é uma chave errada que não vai abrir essa porta. E muita gente pensando que teve fé a vida toda, depois vai para o inferno com essa fé e tudo, porque era fé errada, era chave errada, porque ela não veio da palavra certa, não veio da doutrina certa, não veio da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A fé que vem pela palavra, ela tem o seu segredo correto, o mistério de Cristo correto. Ela vai abrir a porta para a glória, para o céu. Ok? Então, a fé é uma chave, tá? E os segredos, tá? Os segredos dessa chave, tá? Os segredos dessa chave é aqui, é toda a palavra. A palavra, tá? A palavra que tem um grande mistério. A palavra é o próprio Jesus. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Uma das grandes artimanhas de Satanás nas últimas décadas, e ele teve muita vitória nessa artimanha, o diabo atacou as igrejas evangélicas, protestantes, no mundo inteiro com essa artimanha. E eu estou falando para vocês porque eu sou um homem de Deus e enxergo isso, mas tem muitos pastores que não enxergam isso, muitas igrejas que não enxergam isso, e o diabo gosta quando as pessoas não enxergam o que está acontecendo, porque ele pode agir livremente. O diabo agiu livremente fazendo uma coisa terrível no meio das igrejas nas últimas décadas que vieram aí, desde o início do século 20 até agora. O que o diabo fez? Ele separou, ele conseguiu separar o conceito de palavra do conceito de Jesus.
Isso aconteceu tanto que eu já até ouvi crentes falando por aí: não, eu amo Jesus, mas eu detesto Bíblia. Eu amo Jesus, mas eu não gosto de palavra. E é por essa razão, que as igrejas tiraram quase tudo de palavra de Deus. Enche de música, enche de teatro, enche de dança, enche de programações que agradam os olhos das pessoas, e a palavra é mínima ou nada. E ainda assim, o pouco de palavra que tem ainda é mal interpretado e mal ensinado, ensinando ainda heresias, coisas erradas, a partir de uma interpretação errada da palavra de Deus. Essa é a situação das igrejas, na sua maioria, e o resultado disso é que os casamentos nessas igrejas vão sendo destruídos, os jovens nessas igrejas vão sendo destruídos, as famílias nessas igrejas vão sendo destruídas, às vezes a começar da família do próprio pastor, ou do casamento do próprio pastor. Eu conheço um pastor que continua sendo pastor, não sei por que ele continua sendo pastor, está no 5º casamento. Quando a Bíblia diz que o pastor deve ser casado uma só vez. O pecado está assolando igrejas, porque o que trata o pecado é a palavra, mas eles não gostam mais da palavra. E diz que tem muito Jesus. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. A palavra é a própria essência de Deus. A gente lê uma tradução, abra em João, capítulo 1, versículo 1, tá? João, capítulo 1, versículo 1. A gente lê e às vezes não sabe como essa palavra foi originalmente escrita. Por isso que o Espírito de Deus me levou a estudar isso, as línguas originais e como a palavra foi originalmente escrita. E eu me surpreendo muito com o versículo 1 aí de João, onde está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Repitam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Do jeito que essa palavra foi traduzida, já está bom, tá? No princípio era o verbo está com letra maiúscula aí, porque está se referindo a Jesus Cristo. Jesus é o verbo de Deus, tá? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está muito bom. Só que no original está melhor. Primeira coisa, né? Eu acho que a palavra verbo, para nós, de língua portuguesa, atrapalha um pouco o sentido. Porque o que está escrito em grego aqui, no lugar de verbo, é palavra. Tá? Então, na verdade, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu acho que a palavra verbo, tá, confunde um pouco aí os brasileiros de língua portuguesa. Era melhor que estivesse escrito aí palavra, 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 e não verbo, verbo, verbo. Outra coisa é uma confusão, uma pequena confusão de como traduzir o verbo ser, estar. Porque no grego, assim como no inglês, o verbo estar é o mesmo verbo. No inglês é o verbo to be. Ele é ser ou estar. No grego é o verbo eimi. Ele é ser ou estar. Então, os tradutores podem ter confundido na hora de traduzir, se o correto era traduzir verbo ser ou verbo estar. Então, e na última frase, terceira coisa, na última frase houve uma inversão em relação ao texto original. A última frase esse versículo tem 3 frases. Primeira frase,
No princípio era o verbo. Segunda frase, e o verbo estava com Deus. Terceira frase, e o verbo era Deus. Essa terceira frase aqui teve uma inversão. Para corrigir tudo isso, olha como é que fica, tirando diretamente do grego para o português. O apóstolo João escreveu assim, ó: no princípio, lá no princípio, estava a palavra. E a palavra estava com Deus. E olha como está a terceira frase no grego: e Deus era a palavra. Viu que diferença? Pois é, que diferença? Era assim que tinha que ter escrito em português. Essa é a tradução ipsis literis, ao pé da letra. Tá? Repita comigo, ó. No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Portanto, o apóstolo João começa o seu evangelho aqui declarando que a palavra é a própria essência de Deus. A palavra não é uma coisa separada de Deus. Deus é uma coisa e a palavra dele é outra. Deus não é como um escritor de qualquer outro livro, tá? Que ele é uma coisa e o livro dele é outra coisa. Não. Deus e a sua palavra é a mesma coisa. É uma só essência. Por isso que Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que é viva? Porque ela é o Deus vivo. Ela é a pessoa viva do Pai, a pessoa viva de Jesus, a pessoa viva do Espírito Santo de Deus. Só que muita gente lê a Bíblia, ou ouve pregações, mas não tem revelação. Como que acontece, por exemplo, e Paulo escreveu, abra em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo escreveu acerca dos judeus. Porque os judeus não aceitaram a Cristo, não creram em Cristo, odiaram a Cristo, crucificaram a Cristo. Os judeus eram os que tinham o Antigo Testamento, liam nas sinagogas, liam no templo, e ainda continuam até hoje, porque até hoje ainda existe a religião judaica, eles continuam lendo o Antigo Testamento. A Bíblia deles é só o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, tá? Mas não creem em Jesus. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus. Jesus é o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento, e eles não receberam Jesus. Paulo diz por quê. Aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Paulo diz assim, ó: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O Moisés que é lido aqui é a Torá, a lei, o Antigo Testamento, o Pentateuco, tá? O Antigo Testamento. Quando eles leem o Antigo Testamento nas sinagogas deles, eles leem, mas o véu está posto sobre o coração deles. Isaías perguntou: a quem foi revelado o braço do Senhor? O que é revelar? Revelar é tirar o véu, descortinar, tirar a cortina, tirar o véu, para a pessoa enxergar melhor. O pecado colocou no coração, na alma, na mente, no entendimento das pessoas, uma espécie de véu
espiritual. Esse véu cega o entendimento dessas pessoas, e mesmo que elas escutem pregação como essa que eu estou fazendo aqui agora, mesmo que elas leiam a Bíblia, não entendem nada e não têm fé e não têm conversão. Por quê? Porque tem um véu cobrindo o coração. O que é revelação? Revelação é o ato de Deus, e só Deus pode fazer isso. A própria pessoa não pode, e nenhuma pessoa pode fazer com ela. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode tirar o véu do coração. Por isso que o versículo 16 aí diz assim, ó: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Estão lendo aí? Quando o véu é retirado, acontece revelação. Por isso, irmãos, ninguém conhece a Deus a não ser que o próprio Deus revele. Por isso eu coloquei aqui: só conhece a Deus aquele a quem Deus quiser revelar. Porque a maioria das pessoas não conhecem a Deus? Porque Deus não quer se revelar a elas. Eu pergunto para vocês: se Deus quisesse se revelar a todo mundo, quanto tempo você acha que levaria para ele se revelar aos mais de 7 bilhões de pessoas que estão na face da Terra agora? Quanto tempo você acha que Deus gastaria fazer isso? Num piscar de olhos. É assim que será, por exemplo, a vinda de Jesus. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Senhor. E diz: todo o olho da terra, todos os olhos dos povos da terra o verão. Se Deus quisesse se revelar a todos os homens, ele gastaria muito menos de 1/1000 de segundo para fazê-lo, porque ele é poderoso, Deus é onipotente. Por que ele não faz isso? Porque ele não quer revelar-se a todos. Ele quer se revelar a quem ele escolheu para se revelar. E esses textos aqui de baixo é para mostrar para nós que tanto o Pai pode revelar, como Jesus pode revelar, como o Espírito Santo pode revelar. O primeiro texto que nós temos ali então é de Mateus 11, 25 e 27. Vamos abrir juntos? Mateus 11, de 25 até o 27. São 3 versículos. Mateus 11, 25 a 27. Abriram? Vamos ler juntos, todos. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O texto deixa alguma dúvida? É aquele a quem o Filho. Ninguém conhece. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se você tem conhecido o Senhor, é porque Ele quis revelar para você. Percebeu tanto que você tem que ser grato e crente?
e santo por causa disso? É porque ele tirou o véu do coração. Agora vamos para João, capítulo 1 de novo, onde a gente estava agora há pouco. João, capítulo 1 de novo, só que o versículo 18 que nós vamos ler. João 1:18. João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Repitam. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Quem revela? O Deus unigênito. Quem que é chamado aqui de Deus unigênito? Jesus. Jesus é quem revela Deus para nós. Aleluia. Agora nós vamos em Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12. Depois que Jesus pregou para uma multidão a parábola do semeador, ele ficou só com os seus discípulos, e os discípulos perguntaram para ele por que ele fala lá para a multidão. Ele fala com parábolas e depois para os discípulos ele explica detalhadamente o que ele tinha pregado. A resposta de Jesus está aí, ó, Marcos 4, 11 e 12. Vamos ler juntos. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Só para quem é de Jesus é que ele revela. E o último texto está em Lucas 2:27. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito de Deus colocou aqui o exemplo de um homem chamado Simeão. Então, Lucas 2, do 25 ao 27, conta a história desse homem aqui. E nós podemos ver nesse homem, Simeão, como é que Deus também age nas nossas vidas. Tá? Então vamos ler juntos, do 25 ao 27. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, só até aí, né? Só até, porque Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, fez um louvor aqui, né? Mas eu peguei esses 3 versículos apenas, o 25, o 26 e o 27, porque o 25 diz assim, ó, final do 25, repita: o Espírito Santo estava sobre ele. O 26, primeira frase: revelara-lhe o Espírito Santo. E o 27, movido pelo Espírito. 3 versículos seguidos, citando a pessoa do Espírito Santo e o que o Espírito Santo fazia na vida desse homem chamado Simeão. Primeiro, o Espírito Santo estava sobre ele. Sobre ele. Por quê? Porque ainda não estava dentro dele.
Porque a salvação não tinha ainda acontecido. Porque Jesus não tinha ainda morrido. E não tinha sido ainda glorificado. Depois que Jesus morreu e foi glorificado, o Espírito Santo não vem mais para ficar sobre nós. Ele vem para ficar dentro de nós. Para nós ficarmos cheios do Espírito Santo. Por isso, no dia de Pentecostes, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Por isso, Paulo pregou em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Tá? Portanto, nós podemos alcançar muito mais revelação do que Simeão. Porque ele teve revelação quando o Espírito estava apenas sobre ele. Aí vem o versículo 26, ó. Revelara-lhe o Espírito Santo. O que eu falei para vocês, ó. O Pai revela. Nós lemos os versículos em que Jesus revela. Aqui está um versículo comprovando que o Espírito Santo revela. Revela a verdade, revela a palavra de Deus para as pessoas. Tá? Quem é de Deus tem essa revelação. Ele tira o véu do coração, tira o véu do entendimento, tira o véu das nossas almas, abre nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento espiritual para a gente entender a verdade de Deus. Não há nada mais maravilhoso do que isso. A gente fica com pena daqueles que estão cegos, porque Deus não tirou o véu do coração deles. Mas é maravilhoso quando Deus tira do nosso coração. Aleluia. E aí a pessoa que o Espírito de Deus habita nela e que o Espírito de Deus revela para ela a verdade, versículo 27, vai ser uma pessoa também movida pelo Espírito Santo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo vem para nos comover. Aí acha, eu tenho que chorar, eu tenho que estar num culto assim, todo mundo fica chorando, porque é muita ação do Espírito Santo. Não, isso aí é comoção. O Espírito Santo não vem nos comover. Comoção não é espiritual, comoção é carnal. O Espírito Santo não vem comover. O Espírito Santo vem para nos mover. Não diz aqui que Simeão está comovido. Simeão está movido. Olha o momento que Simeão está vivendo aqui. Era um momento que ele podia estar muito comovido. Pegar o menino Jesus nos seus braços, cumprindo aí o que o Espírito Santo revelou para ele, que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor, e ele pega o menino Jesus em seus braços. Poderia ser um momento de muita comoção, mas o texto não fala de nenhuma comoção. Simeão ficou ali cheio de lágrimas, chorando demais. Não fala de comoção, não, mas fala de moção. Ele foi movido. Mover é a mesma coisa que guiar, é a mesma coisa que conduzir, a mesma coisa que dirigir. É isso que o Espírito Santo faz. Por isso está escrito em João 16:13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Romanos 8:14, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados é a mesma coisa que movidos. Tem muita gente aí querendo ser comovida, mas não são movidos pelo Espírito Santo a obedecer a Deus no dia a dia, a obedecer a palavra de Deus, mas quando chega na igreja quer ser comovido. Toca uma musiquinha bem bonitinha aí para todo mundo chorar e ser comovido pelo Espírito de Deus. Não, o Espírito de Deus não comove, ele nos move, ele nos guia, ele nos conduz, ele nos dirige para entender a palavra que ele revela para nós,
para a gente viver e obedecer essa palavra, isso é viver pela fé, e aí nós temos salvação em Cristo Jesus. Aleluia, amados. É assim que Deus age na nossa vida, combatendo a incredulidade, revelando a verdadeira palavra, e por meio dessa palavra traz verdadeira fé aos nossos corações, e verdadeira fé é comprovada na prática, como nós vivemos, como nós nos comportamos. Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor agora. Deus Todo-Poderoso, te adoramos por essa noite, por essa palavra que o Senhor veio falar aqui aos nossos corações. Obrigado por todo esse esclarecimento que o Senhor deu para nós aqui na tua palavra, para entendermos a grandiosidade, Senhor, dessa palavra, entendermos o porquê o mundo está passando hoje, Senhor, por tão grande movimento iníquo de incredulidade, tanta gente incrédula. É porque um véu está em seus corações, a palavra não está revelada aos seus corações, mas o Senhor tem revelado a nós essa palavra para que nós entendamos, para que nós creiamos e para que nós vivamos essa palavra no nosso dia a dia. Eu te louvo por todos esses que ouviram essa palavra nessa noite, por aqueles que vão ouvir pela internet, aqueles que o Senhor quiser revelar, o Senhor vai tirar o véu dos seus corações e eles vão enxergar a plenitude da tua verdade e conhecer a tua verdade e serem libertos na tua palavra, libertos na tua verdade, libertos do pecado, libertos do império das trevas, libertos das obras de Satanás em suas vidas, e vão ter suas vidas edificadas em Cristo Jesus. É por isso, Senhor, que nos alegramos, adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nessa oração colocamos o pastor Walter Lúcio, que estamos orando por ele em cada reunião. Cura-o, Senhor, nós pedimos pela cura, pela restauração da vida dele. Estamos orando pela Ada que está conosco, que ela seja completamente, Senhor, restaurada da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora. E oramos para que todos aqueles que também se encontram enfermos sejam curados, ó Deus. Oramos pela Mariane, que está aqui conosco hoje, a filha da Eni. Abençoa a vida dela, Senhor, e conduza conforme a tua vontade. E oramos pela Joana, Senhor, que faz hoje. Hoje é o dia do aniversário da Joana. Derrama sobre a Joana o teu Espírito Santo, Senhor, o teu amor, a tua graça, e que a Joana cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Aleluia.